Acredito que a solidão é um dos maiores temores que o ser humano enfrenta. Muitas pessoas carregam um medo profundo de estarem sozinhas. E geralmente, quando vemos alguém solitário, a primeira reação que temos é de compaixão, de pena. Ao olharmos para um asilo ou um orfanato, mesmo que haja outras pessoas por perto, sentimos que os vínculos mais importantes, os familiares, foram quebrados. E logo pensamos: coitado daquela criança, coitado daquele idoso, porque sabemos que a solidão machuca. Você pode até ser uma pessoa extremamente forte, mas não dá para negar. A solidão dói. E esse medo intenso de ficar só tem levado muita gente a se envolver em relacionamentos vazios, prejudiciais. Nos aproximamos de pessoas que, no fundo, sabemos que não nos fazem bem. Tudo para evitar o silêncio e o vazio de estar sozinho. Esse medo faz com que toleremos atitudes e pessoas que deveríamos ter deixado para trás há muito tempo. Gente que já merecia ter sido retirada da nossa vida, mas que permanece apenas porque temos pavor de enfrentar a solitude. Por receio de encarar a própria companhia, nos cercamos de amizades rasas. Até mesmo entramos em casamentos sem amor, apenas para não encarar o abandono. O medo de estar só nos faz perder o senso crítico. Quando estamos apavorados com a solidão, abrimos mão de critérios, de filtros, de discernimento. E o que muitos não percebem é que tentar vencer a solidão a qualquer custo pode ser tão destrutivo quanto vivê-la. Encher a vida de pessoas erradas só para não se sentir sozinho é uma forma diferente, mas igualmente dolorosa, de solidão. O que a solidão provoca em nós? A primeira coisa que uma pessoa solitária sente é a carência de atenção, de cuidado, de ser notada. Ela deseja ser enxergada, reconhecida. E talvez hoje você esteja se sentindo exatamente assim, carente, desamparado, como se tivesse sido deixado de lado. Apesar de ser algo doloroso, a solidão não precisa ser o fim da linha. Ao contrário do que muitos pensam, Deus tem uma alternativa poderosa para lidar com esse vazio, a solitude. Eu realmente acredito que a vontade de Deus é que você viva a solitude, um estado de paz interior, de conexão profunda com Ele, mesmo estando fisicamente só. Deus não nos criou para sermos consumidos pela solidão, mas para experimentarmos a plenitude da solitude. Eu creio de todo o coração que Jesus nos chama a sair da solidão e entrar nesse lugar de comunhão silenciosa com Ele. No momento em que aceitamos Cristo como nosso Salvador, quando somos alcançados por sua misericórdia, algo profundo acontece. Ele passa a habitar dentro de nós, e é como se Ele dissesse: a partir de agora, você não será mais guiado pela solidão, mas pela solitude. É como se Jesus olhasse nos nossos olhos e dissesse: eu vou preencher esse vazio, eu vou trazer luz para dentro de você, eu vou acalmar essa tempestade que agita a tua alma, e eu vou assumir o controle da tua vida. Essa é a diferença. A solidão machuca, mas a solitude com Deus cura, fortalece e transforma. Aquele controle que você achava que nunca teve e que te fazia se apoiar em sentimentos como ansiedade, frustração e vazio, agora está sendo transformado. Deus quer te conduzir para algo muito mais profundo, uma comunhão verdadeira com o Pai. Mas para isso é essencial entender a diferença entre solidão e solitude. A solidão vem de um sentimento de vazio interno, de ausência de conexões significativas. É aquele buraco na alma que faz a pessoa sentir que precisa ter alguém por perto o tempo todo. É a ideia de que só estando com alguém é possível se sentir completo. O problema é que, mesmo rodeado de pessoas, mesmo com uma agenda cheia de compromissos, o vazio da solidão pode continuar ali, intacto. Porque nenhuma amizade, por mais próxima que pareça, é capaz de preencher esse buraco existencial por completo. A solidão está presente em muitos lugares.
nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, nas prisões. São ambientes cheios de gente, mas onde muitos se sentem profundamente sozinhos. O número de pessoas ao redor não define a ausência da solidão. A solidão é silenciosa, invisível, mas real, e pode habitar até os lugares mais cheios. Há momentos em que uma pessoa está em um quarto com várias outras, dividindo o mesmo espaço, e ainda assim se sente completamente sozinha. A solidão está presente nas grandes cidades, em condomínios cheios de moradores, até mesmo dentro das igrejas e nos altos escalões do governo. Celebridades da televisão e do cinema também enfrentam esse vazio. Em fábricas superlotadas, com gente se esbarrando o tempo todo, ainda há um profundo sentimento de isolamento. Vivemos cercados por multidões, mas o que nos cerca nem sempre nos preenche. Somos empurrados todos os dias para esse mundo barulhento, corrido e lotado, um mundo onde, paradoxalmente, reina a solidão. Porque a solidão não é a ausência de pessoas, é a ausência de conexão verdadeira. É um vazio na alma que muitos tentam preencher desesperadamente com relacionamentos superficiais, mas que nunca se completa. Por outro lado, existe a solitude, que é completamente diferente. Solitude é a capacidade de encontrar paz interior, mesmo no meio do caos. É estar em um ambiente ruidoso, cercado de confusão, mas ainda assim viver em tranquilidade, sozinho, e não se sentir só. Enquanto o isolamento na solidão parece uma prisão, o isolamento na solitude é um presente. Solitude é entender que aquilo que destrói o solitário não tem poder sobre quem encontrou descanso em Deus. Porque a solitude nos aproxima do Criador, nos abre para um relacionamento íntimo e profundo com Ele. E esse tipo de conexão é o que realmente preenche. Os momentos de solitude nos oferecem a chance de mergulhar em nós mesmos com mais profundidade. É nesses instantes que a esperança se renova, os pensamentos se organizam e os sentimentos se alinham. Mas pare para pensar, o que significa estar sozinho para você? Quando você está só, o que domina sua mente e seu coração? A solidão ou a solitude? Jesus é o maior exemplo de como a solitude tem valor. Ele nos mostrou com sua vida que esses momentos de isolamento intencional são não apenas importantes, mas essenciais. Isso não significa que estar cercado de pessoas seja ruim. Muito pelo contrário, precisamos de relacionamentos. Afinal, a própria Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. O problema é quando a solidão nos empurra a aceitar qualquer companhia, apenas para não nos sentirmos vazios. Acabamos permitindo que pessoas e coisas sem propósito preencham um espaço que deveria ser sagrado. Estar sozinho não deveria ser visto como um fracasso. Ficar em casa consigo mesmo não deveria ser o fim do mundo. Pelo contrário, quando você compreende o valor da solitude, até sua comunhão com Deus se fortalece. A solitude é a base sobre a qual esse relacionamento é construído. Quando você abraça verdadeiramente a solitude, passa a entender a quem deve agradar e quem você não precisa mais tentar impressionar. E por que a solitude é tão transformadora? Porque ela traz o silêncio, e o silêncio é poderoso. Escolher viver em solitude é escolher ouvir mais, falar menos e se conectar com Deus de forma mais íntima. Então, eu te pergunto, você já tentou se apresentar a Deus em silêncio? Você já experimentou simplesmente estar com Ele sem palavras, apenas com o coração aberto? O que significa falar em silêncio? É simplesmente se calar diante de Deus e dizer com o coração: Senhor, estou aqui, e permanecer quieto. O silêncio está diretamente ligado à confiança. Quem tem medo, grita. Quem se desespera, se agita. Mas quem confia, permanece em paz. A solitude é justamente isso, o silêncio da alma. E só conseguimos ficar em silêncio verdadeiro quando confiamos plenamente.
Mesmo que o silêncio pareça a ausência de palavras, ele não é ausência de comunicação. O silêncio é muitas vezes uma linguagem mais profunda, porque nele há espaço para ouvir. Quando escolhemos o silêncio, estamos dizendo: estou pronto para escutar. Fale menos, ouça mais. Para superar a solidão, é preciso compreender que o propósito das pessoas ao nosso redor nem sempre é nos satisfazer. Muitas vezes, elas estão em busca da própria satisfação através da nossa presença. Isso explica por que, em tantos momentos, buscamos companhia não por amor, mas por medo. Medo de enfrentar quem realmente somos quando estamos sozinhos. Queremos alguém ao lado para nos ajudar a suportar a dor, acreditando que a presença do outro vai nos completar. Mas no fundo, o que temos é o medo de olhar para dentro, o receio de encarar nosso próprio vazio. Só que a verdadeira saída da solidão não é buscar mais gente, e sim mergulhar na solitude. Tenha amigos, sim, mas não dependa deles emocionalmente, porque a solidão nos assusta. Ela escancara o vazio interior. Mas a solitude nos cura, porque nos conecta com Deus. É nesse lugar silencioso, onde ninguém mais está por perto, que a oração se aprofunda. É lá que o coração se consagra, que o espírito se renova. É ali que você se reencontra consigo mesmo e não enlouquece. Você não vai perder a paz porque não recebeu resposta no WhatsApp. Você não vai desmoronar porque certas pessoas se afastaram. Mesmo que pai e mãe te deixem, e não há dor mais séria que essa, o Senhor estará contigo. Ele nunca abandona. Se essa mensagem falou com você, se trouxe reflexão ou paz ao seu coração, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso nos ajuda a continuar levando palavras de esperança para mais pessoas. Você não está sozinho e nunca estará.